Gabriel, para você a metafísica é incontornável? Sim. A resposta mais imediata é sim. Isso porque eles estão impactados, digamos, pelo pós-estruturalismo, por Heidegger, então eles não querem ser realistas pré-críticos. E então eles tinham aulas com pessoas que parece que já estavam se encaminhando para alguma espécie de crítica a essas posturas muito fechadas ou centradas no sujeito. O Harman, que eu falei anteriormente, ele vem do Heidegger e já tinha um pessoal olhando para o Heidegger e tentando forçar ele para um outro lugar. Então, não é um novo milagre grego, um milagre realista, né? Ah, não, do nada, o pessoal falou, bom, talvez o Kant esteja errado. Não, teve todo um processo, mas talvez tiveram dois estopins muito próximos. O primeiro foi o lançamento do livro do Meillassoux, que foi em 2006, chama Após a Finitude, foi traduzido em 2022 aqui pra gente. E aquilo dali se disseminou como um vírus, assim. Em 2007, vem o colóquio de inauguração, como a gente fala do realismo especulativo. O Marcos Gabriel, de certa forma, tem também um realismo estético, nesse sentido dos sentidos, só que seria um realismo estético expandido, porque para ele o pensar é um sentido. Ele vai falar, o que é um sentido no fim das contas? O sentido é uma forma da gente se guiar pela realidade, de se direcionar. E o mesmo acontece com os raciocínios, diz ele. Ele quer afirmar que a gente consegue, a partir dessa nossa capacidade racional, lidar com o real. Ainda que esse real que se apresenta seja um real parcial. E aí entra aquela questão do mundo. Pro Ferraris, o mundo existe. O mundo está dado e... Bom, está dado no sentido de que ele tem as suas formulações, as suas regras, né? O seu modo de funcionamento, e é isso. Mas pro Gabriel, o mundo seria meio que o fim da filosofia. O compromisso com o mundo gera o fim do filosofar. Eu acabo entrando naquele problema de o que possibilita a existência desse mundo. Você desparadoxica o paradoxo, mais ou menos? Que loucura, tipo isso. Cara. Paradoxicaliza, talvez, o paradoxo. Dá para os dois caminhos, né? Desparadoxar o paradoxo acaba sendo a mesma coisa que hiperparadoxificar ou ultraparadoxificar o paradoxo. Por aí. Na realidade te espera. Gabriel Cruz, seja muito bem-vindo ao podcast. Gabriel é mestrando em filosofia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e trabalha com autores contemporâneos na filosofia chamada continental, certo? Seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui. É sempre bom compartilhar um pouco do que a gente tem pesquisado, né? No geral, a gente pesquisa o que acha que é relevante, que tem alguma coisa para tirar dali e talvez colocar para aplicação social, para a gente repensar como lida com o ser humano, com a natureza. Então, enfim, é um prazer. Agradeço muito pelo convite. Perfeito. Eu fiquei muito interessado em falar com você porque eu gosto muito do realismo, eu sou um realista, embora venha do campo da filosofia analítica, né? Eu queria começar fazendo uma recapitulação histórica. O que você acha que aconteceu com a filosofia moderna, de Kant até o século XX, e como que os seus autores pegam e fazem uma virada nesse contexto? Bom, no geral, a gente tem essa famosa divisão, né, entre filosofia continental e analítica, que é contenciosa, mas por via das dúvidas, alguns autores tendem a se proclamar de um lado ou de outro, para ter uma galera com que dialogar e etc. E, ok, dá para a gente perceber alguns padrões, ainda que talvez superficiais. Tem um filósofo dessa galera do realismo que pensa de uma forma interessante o que estava acontecendo na filosofia analítica e continental, nesse contraste, e como que isso, de certa forma, é uma herança lá do Kant. O nome dele é o Maurizio Ferraris. Ele está mais vinculado ao novo realismo, porque você tem o realismo especulativo, no primeiro momento, lá em 2007,
e depois o Novo Realismo em 2011. Mas ele já falava sobre o realismo antes, só que não era muito conhecido. E o que ele vai falar, se eu não me engano, isso sai em 2001, o livro que ele está arquitetando. Ele diz o seguinte: para relançar o poder crítico do real. É isso que ele queria fazer lá em 2001, porque ele observava para os lados, ele é mais da filosofia continental, ele lidava com Gadamer, hermenêutica e tal. Mas quando ele olhava para a analítica, ele também achava que tinha um foco muito pungente na linguagem, aquele famoso giro linguístico, né? E a percepção dele é que os filósofos dos dois lados estavam muito focados no dito kantiano de que as intuições sem conceito são cegas. E daí é como se eles tivessem hiperbolizado isso e pensado que filosofia é só tratar de conceitos e ficar no campo do conceito muito mais puxado para o linguístico. É como se você conseguisse produzir filosofia de forma rigorosa, interessante, só a partir da análise textual e daquilo que está ali focado numa página de texto, numa página de livro, e não pudesse falar da realidade, porque isso seria, sei lá, uma tarefa da física, das ciências naturais, enfim. E ele olha para isso e fala, bom, ok, é justo a gente pensar que existem raciocínios, argumentações, e aí ele fala, os analíticos parece que estavam mais interessados nisso, em ver como que o raciocínio funciona, tentar dissecar as argumentações, ver o que segue de quê, se esse argumento aqui está bem estruturado, papapá. Enquanto que os continentais também tinham uma ideia interessante, que para ele, de certo momento, vira mais uma crítica, no sentido de que se a gente não consegue fazer uma sistematização do que a realidade é, então a gente vai levantar a crítica. Vai ser algo como uma desconstrução de ideologias. Então, bom, se eu não posso fazer uma narrativa que explique bem, um relato, melhor dizendo, que explique bem o que a realidade é, todo tipo de relato que tente fazer isso é errôneo. E muito provavelmente tem base política, tem base de interesse social. Então, ele vê a filosofia continental ainda mais por esse lado, de fazer uma crítica à ideologia. Mas, por outro lado, ele olha e pensa, poxa, parece que não é tão justo assim reduzir a filosofia a esse âmbito. Talvez a filosofia possa ser mais do que isso. E aí, não focando mais só no Ferraris, mas pensando de uma forma um pouco mais ampla no pessoal desse movimento, né, que a gente pode chamar de o pessoal da virada. Então, tem vários movimentos, tem filósofos mais separados, mas tem uma grande virada que meio que junta eles, que a gente comumente chama de virada realista. E aí, o que o pessoal começa a perceber, o Marcos Gabriel, por exemplo, que é um filósofo que eu gosto bastante e está nesse meio, em algum momento lá no livro que saiu no ano passado, Sense Nonsense in Subjectivity, ele fala assim, bom, a metafísica meio que reaparece na filosofia analítica também. Porque em algum momento a filosofia analítica é muito crítica, né? Como a gente estava falando, né? A metafísica, Russell. a continental também, como a gente estava falando. Então fica aquela suspeita, não dá para fazer isso. Só que o Gabriel fala, mas em algum momento volta. Porque aí o argumento dele, né? O ponto de vista dele. Parece que aqueles que eram críticos também tinham compromissos metafísicos. No fim das contas, catando aqui algumas intuições desses caras, o que parece é o seguinte: quando a gente fala que não quer fazer metafísica, a gente, e que talvez ela seja impossível, inútil, etc., no fim das contas, tem um compromisso aqui de que a realidade precisa ser tal que a metafísica é impossível. Então, você acaba tendo compromissos para além o Graham Priest tem uma ideia super interessante, que ele fala do dialeteísmo, né, contradições verdadeiras, objetos contraditórios, e no Beyond the Limits of Thought, se eu não me engano, acho que é nesse livro, ele vai repensar a noção de limite. Muitos filósofos tentam falar, não, olha só, isso daqui é um limite, daqui para lá a gente não consegue pensar. Mas nisso você já tem vários compromissos do que está para lá, porque o que está para lá tem essas diferenças com o que está para cá. Sei lá, o que está para lá existe, o que está para lá determina o que está para cá como
inacessível desse lado, né? Então, eles começaram a pensar isso. Talvez, no fim das contas, esse pessoal esteja simplesmente se enganando. Eles queiram deixar para trás momentos que transparecem para eles como ingênuos e falar que estão fazendo uma outra coisa, uma filosofia mais interessante, mais rigorosa, mais refinada. Mas, no fim das contas, eles estão fazendo uma filosofia ignorando algo muito importante. E aí, é meio intuitivo, assim. Se você está tentando produzir uma parada que depende de outras, né? E uma dessas outras coisas, da qual que você está fazendo depende, fica debaixo do tapete, e você fala, eu não vou revisar isso, eu não vou olhar para isso, porque eu não tenho compromisso com isso. No fim das contas, você está sendo refém disso, porque é uma coisa que está ali, você não pode revisar, porque tecnicamente você não tem esse compromisso, e aí você começa a gerar um monte de ideias esquisitas. Então, para essa galera, e no geral eles partem de Kant mesmo, você tem algo como um fechamento... Você tem algo como um fechamento da subjetividade. Deixa mais perto. Aí, perfeito. Então, para essa galera, você tem algo como um fechamento... Eu chamo assim, né? Um fechamento nomológico da subjetividade. Ou da intersubjetividade. Embora seja complicado pensar na ideia de intersubjetividade se você, no fim das contas, só pode lidar com aquilo que te aparece e não com uma descrição do real. Então, bom, você quer pensar numa trama de intersubjetividades, mas só o que você tem mesmo acesso seria aquilo que está aparecendo para você, aquilo que você consegue, de alguma forma, não colocar para além de qualquer dúvida. Sim. E isso aí, Gabriel, para muitas pessoas no senso comum, Gabriel, que não estão associadas aí ao âmbito acadêmico, do estudo da filosofia, a história da filosofia teve como último acontecimento Deleuze, Foucault, o pós-estruturalismo. Você concorda com essa visão? O que aconteceu de lá para cá? Tá. Então, como vou tentar fazer um gancho com a questão do Kant e trazer para esse momento pós-moderno, né? Porque tem muitas leituras, eu acho que muito por influência do realismo especulativo, que é um movimento mais famoso desses novos realismos, tem leituras que puxam por uma guinada realista. O Derrida tem uma série de livros chamada Speculative Realism Series. O Harman, que seria um dos fundadores lá do realismo especulativo, ele edita essa série e vários livros são publicados. Bastante gente interessada em contribuir de alguma forma, e aí tem um livro lá sobre o Derrida, puxando ele para esse lado. Muitos desses caras são deleuzianos, especialmente os anglófonos, né? Muitos têm uma influência forte do Deleuze. Então, bom, é um pouco contencioso qual que é a interpretação correta desses caras. Mas, tradicionalmente, eles estão vinculados a uma espécie de fechamento da subjetividade sobre si mesma, no sentido de que a gente não consegue sair para saber como que as coisas são. E aí o Meillassoux tem uma ideia muito interessante. Ele traz o conceito de correlacionismo, né? Correlacionismo significa, basicamente, a posição que defende que a gente só tem o pensamento e o objeto juntos, nunca um separado do outro. E por não ter um separado do outro, você não consegue saber onde termina um e começa o outro necessariamente. Enfim, para eu falar que esse celular tem propriedade X e Y, para o correlacionista, eu precisaria sair de mim, sair do meu estado em que eu sou uma subjetividade e penso a partir de certas categorias e talvez projeto, né, a partir desse meu modo de cognição, coisas nos objetos. Se eu não consigo fazer isso, eu não consigo saber como é que é o objeto em si, então deixa para lá isso. É aquela ideia de propriedade primária e propriedade secundária, do Locke, por exemplo. Né? E aí, depois do Locke, a gente vê lá já no Berkeley aquela
posição de que o que é o que é percebido, ou o que percebe. Sim. Então, qual que é a grande questão? Não, você está falando de qualidade primária para além da percepção, mas eu não consigo chegar lá. Então, eu fico só com o que está aqui. Só que aí, mesmo depois do Kant, então você tem o Berkeley com esse primeiro momento idealista forte, digamos assim, o Kant com o idealismo transcendental dele. Bom, você tem críticas, né? Você tem críticas ao idealismo alemão, no geral. Alguns leem a cisão analítico e continental como uma forma de reação ao idealismo alemão, para um lado ou para o outro, né? Mas mesmo nessas críticas, é possível ficar dentro desse fechamento. Então, o Meillassoux fala, por exemplo, da ideia fenomenológica de que a gente está sempre já no mundo. Então, não, a pergunta sobre realismo ou idealismo está mal colocada. Porque, no fim das contas, eu estou sempre já lidando com objetos. Mas qual o problema? É que o objeto só é um objeto enquanto ele está numa relação comigo, porque eu, de certa forma, o determino, numa medida que eu não sei quanto. Então, no fim das contas, os objetos com os quais eu estou lidando são objetos para mim. São objetos que eu posso simplesmente colocar como alucinações. Se eu for levar até o extremo, eu não posso justificar não ser uma alucinação. E aí o Meillassoux fala de um luto mal assumido, de críticas feitas, por exemplo, ao representacionalismo, a outras teorias que claramente deixam pouco espaço para o que está para além, mas que continuam não dando tanto espaço a mais assim. No fim das contas, se perdeu o que está para além do sujeito, se perdeu o que está para além dos sujeitos, talvez sendo um pouco mais generoso com esse tipo de visão, mas não se quer admitir. Então, fica-se nesse... Ele chama também de um fora enclausurado. Você tem um fora, mas esse fora é totalmente dependente do sujeito, das categorias dele e do que quer que ele lance no mundo. E aí, os pós-estruturalistas também seriam colocados nessa gama, né? O Marcos Gabriel fala do famoso adágio derridiano de não há nada fora do texto. Ele fala, bom, isso aqui claramente está ambíguo. E talvez o Derrida tenha escrito para soar ambíguo mesmo. Porque você pode ler aquilo de uma forma um pouco mais generosa e pensar, não, isso quer dizer que não tem nada fora de contextos. Ou seja, tudo precisa de uma certa condição de possibilidade que determine essa coisa para que ela seja o que ela é. Só que você tem também o outro lado, do giro linguístico, que foca demais na linguagem e que pode colocar tudo como determinado pela capacidade linguística humana e que isso é tudo o que a gente tem acesso, né? Uma outra via é uma espécie de antirrealismo político. A gente pode pensar aqui, por exemplo, no Foucault, toda aquela questão do poder e... Bom, não, na verdade, qualquer colocação ontológica, qualquer colocação metafísica é uma manifestação da minha vontade de me colocar sobre o outro, de eu ter poder. E daí vai. No entanto, o que esses caras, junto lá com o que eles viam no Heidegger, com o que eles viam no Kant, começaram a pensar esse pessoal parece não estar sendo honesto consigo mesmo, com o que eles estão fazendo. Então, em algum momento... Claro, tiveram muitos precursores disso que a gente acaba chamando de virada realista na filosofia continental. Então, o Badiou, por exemplo, muitas vezes é colocado como um dos primeiros a pensar a ontologia de uma forma que coloque ela para além do campo do humano e do subjetivo, embora isso também seja contencioso. Tem gente que acha que ele dá muito espaço para a subjetividade. Você tem lá a CCRU, que era um grupo bastante influenciado em algumas partes pelo Deleuze. Esse era um grupo da Universidade de Warwick, se eu não me engano. Conhece a universidade? Não. Não sei se esse é o nome, mas é uma universidade da Inglaterra. Tiveram 2 dos realistas especulativos que se formaram lá, e então eles tinham aulas com pessoas que parece que já estavam se encaminhando para alguma espécie de crítica a essas posturas muito fechadas ou centradas no sujeito. O Harman, que eu falei anteriormente, ele vem do Heidegger
E já tinha um pessoal olhando para o Heidegger e tentando forçar ele para um outro lugar, né? Então, não é um novo milagre grego, um milagre realista, né? Ah, não, do nada, o pessoal falou, bom, talvez o Kant esteja errado. Não, teve todo um processo, mas talvez tiveram 2 estopins muito próximos. O primeiro foi o lançamento do livro do Meillassoux, que foi em 2006, chama Após a Finitude, foi traduzido em 2022, aqui pra gente. E aquilo dali se disseminou como um vírus, assim. A galera comprou muito, nem tanto o argumento dele, porque ele vai por uns caminhos esquisitos, que são bem interessantes, mas são esquisitos e muita gente não compra, mas principalmente por causa dessa questão da crítica. Ele cunha esse termo correlacionismo e muita gente olha para esse termo e fala, caramba, vamos pensar aqui, né? O Heidegger, Deleuze, Foucault, Derrida, eles, no geral, não são muito bem enquadrados como idealistas. Os defensores deles vão falar, não, eles não são idealistas. O fenomenólogo. Eu já estou no mundo, eu já estou fora. Sim. Então, bom, parece que eles são idealistas, mas eles meio que escapam. Aí ele cunha esse termo, correlacionismo. Mas, opa, então eu tenho aqui um modo de lidar com esses filósofos. Eu posso realmente colocar eles como menos realistas do que seria, talvez, interessante, ideal, e, a partir desse termo, dessa crítica, derivar alguma coisa para o âmbito do realismo, de lidar com o real. Então você tem esse livro do Meillassoux e depois, isso foi em 2006. Em 2007, vem o colóquio de inauguração, como a gente fala do realismo especulativo. E aí é uma questão contenciosa. Inclusive o meu mestrado é uma análise dos 2 movimentos que eu considero os movimentos pivotais dessa virada, que são o novo realismo e o realismo especulativo. E eu tento entender se são 2 movimentos, se é um movimento só, quais são os critérios de individuação entre eles. E uma coisa interessante é que os fundadores do realismo especulativo, no geral, não querem ser colocados como realistas especulativos. Um deles... Típico de filósofos e seus movimentos. Pois é. Um deles fica falando, nem existe isso daí. O Brassier. Ele estava muito irritado, eu acho que é a melhor palavra mesmo, com o fato de ser sempre atrelado esse realismo especulativo, que numa entrevista ele fala que o grande avanço que esse movimento produziu foi uma orgia de estupidez na internet. O movimento que trouxe ele para destaque, sabe? Mas ele não queria ser relacionado com isso. E a menção da internet é interessante porque lá para 2007 até mais para frente, acho que 2014 talvez tenha sido o auge, foi um período dos blogs. E aí algumas fontes dizem que o realismo especulativo foi o primeiro movimento que tirou vantagem disso. Então tinha muito autor nos blogs. E aí ele fala, não, internet não é lugar para fazer internet, para fazer filosofia, não. A gente tá ferrado, né? Vamos desligar aqui agora. Então. Gente, Brassier, obrigado por esclarecer. Até a próxima. Mas ele acha que não dá para fazer e faz essa crítica bem forte, né? Talvez até desnecessária. Mas se há ou não um movimento, talvez uma questão para um outro momento. O que importa é que esse evento movimentou alguma coisa. Fez um pessoal se juntar rumo a algo. E o que aconteceu, então, o cara que ficou mediando, né, o Alberto Toscano, fala, gente, não sei por que isso tomou uma proporção tão grande, porque foi meio que um evento improvisado, não tinha muito budget, não era para ter sido tão grande, só que ressoou com o pessoal. Então, 4 filósofos se reuniram para falar um pouco dos projetos que eles estavam desenvolvendo. Então, você tem o Ian Hamilton Grant, que a gente pode dar a alcunha de O Silencioso, porque ele não fala sobre o movimento, e publica, ele tem um livro só publicado, então ele não fala muito, não publica tanto, mas ele é meio que o deleuziano do realismo especulativo. Ele pega a inspiração do que ele faz do Deleuze, do Schelling e do Platão, principalmente. E depois, na verdade, eu falei que ele publicou um livro só sozinho. Depois ele publica um livro, acho que com 2 ex-alunos dele, ou alunos dele, chamado Idealismo. E aí ele tenta expandir a noção dele de idealismo, porque o que ele acha é que, no fim das contas, o verdadeiro realismo é aquele que consegue lidar com a realidade de todo tipo de coisa.
até das coisas ideais, digamos assim. Então, ele vai por esse lado. A gente tem também o Brassier, grande Brassier, que talvez seja o mais analítico. Ele gosta muito do Badiou e de um outro filósofo francês chamado Laruelle, que fala da não filosofia, se eu não me engano, é esse o título que ele dá. Não filósofo, isso mesmo. Mas, assim, esses dois filósofos que começam com o Brassier, depois vão meio que saindo do vocabulário dele. E ele foca no Sellers, tem um diálogo bastante forte com o Churchland, em algum momento, os Churchlands, né? E ele foca, no caso, no poder das ciências naturais, principalmente das ciências cognitivas. Ele acha que isso tudo é muito interessante e o que talvez faça dele um destaque na filosofia continental é justamente esse apreço pelas ciências naturais que não é tão comum no que a gente vê no mainstream da filosofia continental. A gente tem também o Harman, que é o heideggeriano da trupe, e o Harman tem talvez a ideia mais esdrúxula e que mais me chama a atenção, que é de que os objetos eles precisam ser, na sua realidade, o que é real dos objetos, algo plenamente autônomo. E plenamente autônomo para ele significa fora de qualquer acesso, ou ainda fora de qualquer relação. E aí ele fala que, bom, você tem estratégias de minação, vamos traduzir assim, estratégias de redutivização dos objetos. Um tipo de estratégia é reduzir para as partes, ou para algo a partir do que o objeto surge. Isso ele chama de undermine, ou subminação, né? Então é uma redução para baixo. Ou você pode reduzir para cima, para os efeitos. Então o objeto é, na verdade, aquilo que ele causa. Você tem o Latour, com a teoria ator-rede, e aí ele vai falar de atores. Os entes deles são atores porque eles são definidos pelos efeitos que eles causam. E o Harman fala, bom, se você define a coisa a partir das coisas que se juntam para formar ela, né, você acaba perdendo de vista o fato de que a junção acaba gerando propriedades que não estão presentes nas partes enquanto separadas. Você tem novas propriedades a partir da junção. Ele fala, bom, se você tem novas propriedades, você tem um novo objeto. Isso daqui parece que não está sendo muito bem abordado, porque é um underminer, um subminador. E o supraminador parece não conseguir lidar com a mudança, porque se o que o objeto é aquilo que ele faz numa gama holística de relações, qualquer mudança nessa gama de relações não faz mudança, faz tudo morrer. As coisas deixam de ser o que eram, porque elas eram definidas por aquilo. Então, acabou, não é mais, deixa para lá. Bom, então se você não consegue lidar com a mudança e com as propriedades emergentes a partir dessas estratégias, e ele fala, a maioria inclusive faz as duas coisas, ele fala, por exemplo, do cientificismo. Bom, se eu acho que tudo que existe, na verdade, é redutível às suas partes examináveis pelas ciências, digamos, naturais, então, bom, eu estou fazendo um processo de undermine. Só que o que eu estou encontrando não é uma coisa que eu também não consigo descrever. Na verdade, é algo matematicamente descritível. Ou seja, é algo que simplesmente está dado a partir desses efeitos com os quais eu lido, matematicamente. Então, ele chama isso de dual mining. Você reduz para cima e para baixo ao mesmo tempo. Ele fala, isso daí está tudo errado. Então, o objeto tem que ser algo a mais. Mas, então, o que é o objeto? É algo que foge. Eu preciso ter um surplus, algo a mais que me permita mudar, que me permita lidar com o fato de que o objeto tem uma independência pelas suas propriedades novas, etc. Então, é uma ideia muito estranha, porque você simplesmente não tem acesso a esse objeto. Ele faz todo um processo de argumentação interessante, mas, no fim das contas, você está literalmente especulando, pensando aqui no nome do movimento, né? Um realismo especulativo. Eu acho que dá para utilizar o que o Harman faz, mas é bem contencioso. Então você consegue definir para a gente o que é o realismo especulativo? Consigo. Bom ter chegado... Você quer falar mais alguma coisa ou não? Não, eu só ia arriscar dizer que, olha, parece que você está buscando ir
além para dizer que há um objeto, há um outro, mas que o que a gente pode afirmar positivamente sobre ele é quase nada, é muito pouco. Pro Harman, é isso aí. Assim, todos eles, isso é algo que o novo realismo vai meio que criticar, ainda que não explicitamente. Tem um filósofo brasileiro chamado Shajara Ben-Suzan, e ele escreveu um livro que saiu nessa série, inclusive, que eu falei que o Harman edita. O nome do livro é Indexicalism. E lá ele fala que os realistas especulativos estão comprometidos com uma não transparência. E a gente pode pensar a transparência como essa ideia de um acesso direto. Isso porque eles estão impactados, digamos, pelo pós-estruturalismo, por Heidegger, então eles não querem ser realistas pré-críticos. Saquei. O Harman é a epítome disso. O cara que fala do objeto que está para além de qualquer acesso, além de qualquer relação. Mas os outros também têm alguma instância de não transparência. O Brassier, como a gente estava falando, embora ele seja cientificista, ele ainda acha que há uma cisão. Não há por que a gente acreditar que o avanço científico chegou no seu máximo. É sempre possível progredir. Então, você tem uma espécie de dicotomia númeno-fenômeno, só que os dois estão juntos. Você não tem o númeno que tem lá no Kant, para além de qualquer investigação. Você continua investigando, você está ali meio que numa imanência, mas há uma diferença. Você sempre pode avançar. Então, não tem a transparência. Tipo assim, cheguei pensando no Thomas Nagel, né? No ponto de vista de lugar nenhum. Sim. O ponto de vista de Deus. Não tem bem isso. Isso tem um pouco a ver com Marcos Gabriel, aquela ideia do mundo, né? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. E tem também toda uma questão muito interessante do porquê que, embora não tenha o ponto de vista de Deus, o Gabriel, que seria um novo realista, tem uma espécie de transparência, que é um caminho, um rumo para um realismo direto. Eu falei do Grant também, né? O Grant tem uma noção interessante que o Harman remonta, por exemplo, ao Deleuze, que é o seguinte: se eu tenho uma causa que gera um determinado efeito, eu não posso voltar genealogicamente pela corrente de causas e chegar no princípio geral e então entender o que tudo é, porque uma mesma causa poderia gerar vários efeitos. O Hume fala um pouco disso, mas num teor crítico. Né? Ele não está afirmando que, de fato, uma causa pode gerar vários efeitos, mas ele fala onde que está a relação de necessidade entre a causa e o efeito. O Grant não. O Grant ele literalmente acha que uma causa poderia gerar vários tipos de efeito. Então, você, de novo, não tem a transparência. É como se essa causa pudesse se desenvolver por vários ângulos. E aí vem toda a questão do virtual do Deleuze, em que você tem toda essa gama de possibilidades, digamos assim. O último deles é o Meillassoux. E o Meillassoux tem uma noção do hipercaos. E aqui a gente faz a conexão com o Marcos Gabriel. Porque o Meillassoux, a gente pode colocar assim, foi meio que aluno do Badiou, e o Badiou tem aquela ideia de que não há o uno, não há o todo. O que há são multiplicidades. E o é, na verdade, uma operação que faz com que coisas apareçam como unas. Uhum. Então, como se você tivesse a possibilidade de vários contextos, e esses contextos têm regras que fazem com que essa multiplicidade apareça unificada, talvez como um objeto físico, talvez como um outro tipo de objeto, não físico, né? A gente pode ir extrapolando aqui, pensando para outros lados. O Meillassoux pega do Badiou a influência do Cantor. Toda aquela questão de que o conjunto tem sempre, qualquer conjunto, né, tem sempre um conjunto potência que é maior do que ele. Então você não consegue chegar na totalidade. O Badiou parte daí, e o Meillassoux também usa isso para pensar na totalidade de possibilidades. Por quê? Porque o Meillassoux quer defender que o absoluto primeiro, ele faz uma distinção entre absoluto primeiro e absoluto segundo. O absoluto primeiro é aquilo que possibilita todos os outros absolutos. E absoluto para ele é simplesmente algo que se oferece como desconectado. É uma coisa que não depende do sujeito. O absoluto primeiro, aquilo que possibilita coisas reais independentes de sujeitos, é o hipercaos.
E o hipercaos é algo que ele deriva de uma conversa, né, um diálogo, digamos assim, pelo livro dele, com o correlacionista. É a possibilidade totalmente liberada, totalmente fora de qualquer amarra. Então, é aquilo que possibilita a mudança de todas as coisas para qualquer coisa e até a mudança do fluxo para pura estasis, digamos assim. É uma ideia bastante estranha também, mas para conseguir defender ela, ele precisa do Cantor, porque viria um contra-argumento, e remonta de novo a Kant, a Hume, falando que, bom, se tudo pode mudar a qualquer momento, por que as coisas não mudam a qualquer momento? Por que parece que tem uma constância tão grande? E ele fala, bom, esse tipo de raciocínio só vale dentro de conjuntos finitos ou infinitos. Ele fala, por exemplo, você tem uma corda, essa corda vai ter infinitos pontos, mas você ainda consegue lidar probabilisticamente com o ponto em que ela vai arrebentar. Mas o transfinito já não possibilita esse tipo de raciocínio. Então, vem do Badiou, e aí o Meillassoux, para lidar com esse hipercaos dele, usa também para pensar no que está para além das probabilidades. Bom, e aí a gente está falando de transparência, né, de acesso não direto. Onde que entra a não transparência no Meillassoux? O fato de que as coisas podem mudar a qualquer momento. Você não tem um conhecimento que te assegura dos rumos que vão, para onde as coisas vão, né? O que vai acontecer, os rumos da realidade, enfim, da natureza. O problema, parece, é esse teor hiperespeculativo. Porque, no fim das contas, se você não tem acesso ao que é o caso, a realidade em si mesmo, o que você tem é um fechamento do sujeito sobre si mesmo, especulando o que está para além. Pois é, pelo menos é a minha interpretação. Galera aí, vocês estão todos vivos, talvez vocês discordem, mas eu leio assim. Então, como um contraponto, e talvez nem pensando em ser um contraponto nessa instância, mas acaba sendo, surge em 2011 o novo realismo. E aí, o Ferraris, esse é um movimento muito mais esquisito, porque não tem um evento de fundação, eles colocam como a fundação um almoço, em que o Ferraris estava conversando com o Gabriel, e o Gabriel estava organizando um evento para um centro de filosofia internacional, lá em Bonn, que é um filósofo alemão, né? E o Ferraris fala, esse evento aí devia se chamar Novo Realismo. Foi isso. Aí eles publicaram uma parada divulgando, e o Ferraris fala que ele estava para fazer uma viagem, estava no aeroporto, chegou um monte de mensagem, porque aí ele interpreta, né, o termo ressoou com o pessoal. Então, de um nome de evento, mais uma vez, surge algo como um movimento. E aí, o que esses caras estão tentando fazer? Eles estão tentando lidar com o real, mas a partir de uma perspectiva que não coloque o ser humano, por princípio, ou do seu momento de partida, cindido do que é o real. Vamos colocar assim. As propostas ainda são bem diferentes. O Ferraris, ele faz um realismo estético, não um realismo artístico, né? Dos sentidos, ásteses do grego. Entendi. Então, para ele, as coisas que nós experienciamos com contato direto, vamos colocar assim, né? Pelos sentidos, influem na nossa forma de pensar e muitas vezes mudam as nossas categorias de pensamento, tal. Então, o Ferraris foi o que falou, os analíticos e continentais estão numa parte só do dito kantiano. Intuição sem conceito são cegas. Mas ele fala, tem a outra parte. A parte que fala que os conceitos sem as intuições são vazios. E ele vai focar, então, nessa outra parte, digamos assim, e pensar que as intuições podem influir nos conceitos de tal forma que elas se provem como dadas para além desses conceitos, digamos assim. O Marcos Gabriel, de certa forma, tem também um realismo estético, nesse sentido dos sentidos, só que seria um realismo estético expandido.
Porque, para ele, o pensar é um sentido. Ele vai falar, o que é um sentido, no fim das contas? O sentido é uma forma da gente se guiar pela realidade, de se direcionar. Eu consigo ter informações pelo meu tato, pelo meu aparato visual, pelo cheiro, etc., que me auxiliam a tomar decisões, a me guiar na minha vida. E o mesmo acontece com os raciocínios, diz ele. Não são 6 sentidos, ele fala que podem ser muito mais. Tudo aquilo que nos auxilia a nos direcionar contaria como um sentido, mas eu vou parar aqui nesse 6º, digamos, o 6º sentido. Eu vejo gente morta. Não. E aí, bom, ele quer afirmar que a gente consegue, a partir dessa nossa capacidade racional, lidar com o real. Ainda que esse real que se apresenta seja um real parcial. E aí entra aquela questão do mundo. Para o Ferraris, o mundo existe. O mundo está dado e... Bom, está dado no sentido de que ele tem as suas formulações, as suas regras, né, o seu modo de funcionamento, e é isso. Mas para o Gabriel, o mundo seria meio que o fim da filosofia. O compromisso com o mundo gera o fim do filosofar. Porque ele entra, esse compromisso, né, numa série de problemáticas, paradoxos, que deixam impossível você ter qualquer tipo de orientação, um lugar para você se segurar e produzir coisas interessantes. Por quê? Aí volta lá para o Meillassoux e para o Badiou. Toda aquela questão do conjunto de todos os conjuntos, você sempre tem um conjunto potência. Se, no fim das contas, eu penso que o mundo é aquilo que tudo abarca, que geralmente é isso que a gente pensa em filosofia, né? O conjunto maximal de coisas, ou algo do tipo, eu acabo entrando naquele problema de o que possibilita a existência desse mundo. E aí ele tem toda uma noção de existência própria, que relaciona tudo o que existe a um certo contexto possibilitador, aquela questão do Derrida. A gente pode ler o Derrida como pensando na prioridade dos contextos. Ele vai meio que por aí. Ele acha que as coisas, para existirem, precisam de condições de possibilidade. Isso parece razoável, né? Uma coisa surgir ex nihilo transparece como muito longe de qualquer justificativa das coisas que a gente tem acesso, digamos assim. E ele fala, bom, e qual é a condição de possibilidade do mundo? E aí entra algo parecido com... A gente para pensar, quem criou Deus, né? Algo desse tipo. No fim das contas, quem se compromete com o mundo sendo de determinada forma faz uma espécie de parada arbitrária, o cético diria. Essa pessoa decidiu que isso daqui... não, o que é o mundo? É água, Tales de Mileto. Não, o mundo é espírito. O mundo... E você pode... É um preconceito filosófico. Exatamente. É uma espécie de predileção. Eu gosto dessa coisa aqui, então o mundo é isso. E o Gabriel fala, bom, a gente precisa, então, pensar em como fazer uma filosofia sem mundo. E o que ele vai tentar derivar a partir do Cantor? Ele chama assim em determinado momento, depois ele para de usar essa palavra, mas uma transfinitude, o transfinito surge no Cantor, né, para lidar com múltiplos infinitos. Então seria uma transfinitude de campos. Ele chama de campo de sentido. E o sentido aqui não é uma amarra ao sujeito. Ele pega do Frege e ele interpreta o Frege como alguém que não vê o sentido como vinculado ao sujeito. Porque, por exemplo, na matemática, você tem sentidos. O que é o sentido para o Frege? No modo de apresentação. Então, 2 mais 1 e 3 menos 0 são modos de apresentação do 3. Esses modos de apresentação existem para além do sujeito, porque o Frege queria uma defesa da matemática não psicologizada, né? Então ele pega isso e fala, olha só, sentido é modo de apresentação, os objetos aparecem, e eles aparecem por causa de uma certa possibilidade oferecida por um contexto, que é o campo do sentido. É isso. Campos podem meio que se aglutinar, alguns campos se relacionam com outros não se relacionam, porque se todos se relacionarem com todos, você, de novo, unifica tudo. E ele quer sempre fugir dessa unificação. Todo esse processo
pelo que me parece, um processo longo. Acho que talvez eu tenha falado um pouco demais dessa reconstrução histórica mas toda. era a ideia, né? Nem sei quanto. Eu tô falando há 40 minutos já, é isso? Sim, mas a ideia é ser mesmo, assim, uma contextualização, Bem né? panorâmico. É, então tá bom. Bom, o que eu acho que dá para tirar disso tudo a princípio é que não faz muito sentido eu querer lidar com noções gerais, universais, como a filosofia parece fazer, né? Coisas que se aplicam a vários casos particulares e tal. Princípios, né? Universalizantes. Aham, sim. E tentar, nesse movimento todo, não recair na metafísica. Eu preciso dar conta dela de alguma forma. Se eu simplesmente a ignoro, eu estou criando problemas para mim mesmo, para minha teoria, sabe? E aí, ok, eu posso criar toda uma questão muito interessante, ter vários discípulos, como tem, muitos discípulos desses caras que são criticados por esses realistas, e tem toda uma questão também de será que eles estão certos na interpretação deles e tal. Tudo é sempre questionável, né? A gente não precisa colocar um decreto. Ah, não, nossa, Kant estava errado totalmente. Parece que tem críticas justificadas contra toda essa forma de pensar a partir desses autores. Mas o que a gente pode tentar derivar, talvez tentando ser o mais produtivo possível, é não um dogmatismo de, não, o Harman estava certo, não, o Meillassoux é o que estava certo, ou o Marcos Gabriel. Mas antes tentar apreciar o fato de que eles perceberam esse vão, essa lacuna na filosofia, do lidar com a metafísica ou com a ontologia. Alguns não gostam da noção de metafísica. O Marcos Gabriel, por exemplo, quer ser um ontólogo sem metafísica, porque a metafísica seria uma teoria do mundo. Interessante. Ele não concebe a possibilidade de uma metafísica sem mundo. Exatamente. Bom, ele fala que o termo é plural, ele fala que em alguma instância ele é um metafísico, porque se metafísica for simplesmente o que está para além da física, enquanto física é o que é acessível pelos sentidos ou é manipulável pelas ciências e tal, e as coisas que a gente investiga pelas ciências naturais, então ok, porque ele acha que números existem, ele acha que sonhos existem, unicórnios existem. Moral, ele tem um livro sobre moral, Ética para Tempos Sombrios, ele fala, existem fatos morais. Então, nesse sentido, ele seria metafísico. Mas ele pega a palavra e geralmente utiliza ela na sua pior conotação, que é a que ele acha que é mais pungente, que é uma teoria do todo, uma teoria do mundo. Entendi. Gabriel, para você a metafísica é incontornável? Sim. A resposta mais imediata é sim. Mas eu acho que, no geral, esse pessoal está muito mais trazendo um sopro de ar fresco, digamos assim, como eu falei, do que uma grande resposta. Eu acho que tem um caminho sendo apontado. O Gabriel, na minha leitura, traz a crítica mais interessante ao realismo em geral, que é justamente essa questão... Bom, se eu estou lidando com a realidade e eu acho que ela está centrada num tipo de manifestação, num tipo de forma, acho que é a melhor maneira de colocar, a gente falou lá do Grant. O Grant, a partir do Schelling, do Deleuze, tem a produtividade como centro da sua teoria. O Harman tem os objetos que fogem, withdrawn, que ele tira lá do Heidegger, o que está para além, né? O surplus. O Brassier pensa no objeto com as suas características investigáveis pelas ciências naturais. O Meillassoux foca na matemática, mas antes da matemática ele vai para esse hipercaos. Então todos esses caras estão colocando algum tipo de princípio. E esse é o seu princípio unificador. Se eles caem num princípio unificador e é justo pensar que daí surge um mundo e que o mundo gera aqueles paradoxos que o Gabriel apresenta, então todos eles estão com grandes problemas. Eu compro, em boa medida, a crítica do Gabriel. O Bensusan, que eu citei mais cedo, do Indexicalism, também tem críticas mais ou menos por aí. Ele vai pensar que a totalidade sempre retira a
noção de uma exterioridade. É bastante interessante, ele vai por outro caminho, ele vai pelo Levinas, pensando na metafísica dos outros, é como ele chama a posição dele a partir do Levinas. Porque é o seguinte, se o outro é, no fim das contas, um mesmo, porque nós partimos do mesmo lugar, ou porque eu estou projetando alguma coisa, então ele não é outro. Então, se eu quero fazer jus ao outro, eu preciso postular uma outridade no seu máximo. E o Meillassoux tem esse conceito do great outdoors, que é para onde ele quer ir. Não ficar no interno e ir para o mundo externo, o great outdoors. E aí o Ben Suzan fala, não, mas então o great outdoors precisa estar sempre logo na esquina. Porque se eu chegar nele, eu tirei o fator externo. Já é tudo, de novo, enclausurado. É um argumento interessante. Então, você tem a via do Gabriel, você tem a via do Ben Suzan. Mas qual que é o problema para mim e o que eu estou tentando destrinchar, examinar e talvez oferecer alguma contribuição, né, no momento? Qual que é o problema que eu estou vendo nesses caras no momento? Me parece que o Gabriel, por exemplo, não consegue efetivar a postura dele e levar ela a cabo sem se comprometer com uma totalidade. Porque, no fim das contas, ele fala existir é aparecer num campo de sentido. Isso significa que tudo o que existe aparece no campo de sentido. Isso significa que há uma regra que tudo abarca. Eu citei antes o Priest, né, do dialeteísmo, e tem um debate entre eles dois que foi publicado sob o nome Everything and Nothing. Bem legal o livro. E o Priest pressiona o Gabriel nesse ponto, e tem um momento que ele fala assim, parece que tudo o que você quer dizer ontologicamente te compromete com uma espécie de quantificação universal, de lidar com o todo. Você fala tudo o que para todo x, ou faz sentido afirmar que esse x aparece nesse campo ou não. Sim. Para todo x, se o x existe, no fim das contas, ele existe num campo de sentido, por exemplo. Então, ele tem várias formulações que abarcam tudo. E aí, parece que ele acha que ele consegue lidar com tudo sem lidar com tudo. Ele fala de conceitos ontológicos, noções mais ontológicas que não seriam exatamente unificações, mas parece que ele simplesmente não está se mantendo no princípio de crítica que ele trouxe. Sim. Sabe? Mas será que é possível fazer uma filosofia que não se comprometa com algum princípio unificador ou que não acabe fazendo uma extrapolação linguística? Há um outro caminho? Então, eu acho que não dá para fazer uma filosofia sem um princípio. Mas o que eu tenho pensado, a minha intuição, é que se todos esses princípios acabam gerando um mundo que decai em paradoxos, e se a gente começasse pelo paradoxo? Seria possível pensar o paradoxo como o princípio que funda a filosofia, que funda o filosofar metafísico da virada realista, né? Falei fundo filosofar, pareceu grande demais, né? Dentro dessa esfera de problemas, seria possível tentar resolver pelo paradoxo, já que a gente sempre chega nele? Na minha concepção, uma primeira objeção é talvez a mais óbvia e não irrelevante, que é, mas essas posições caem em paradoxo, e isso é um problema. Se você começa do paradoxo, você não está só desistindo, qual que é a questão? E aqui a gente pode pensar no paradoxo como aquilo que, quando manifestado... A gente pode pensar no paradoxo como aquilo que, quando está presente, tudo sobre seu escopo perde a determinação. Então, se eu acho que esse celular é X, se ele, na verdade, é um objeto paradoxal, em instância profunda, né, na sua essência paradoxal, ele é e não é todas as coisas que ele é, e aí ele perde as suas determinações. Vamos tentar trabalhar com essa ideia. Então, se o paradoxo for o princípio de tudo, e tudo for indeterminado, e é justamente isso que está
se tentando evitar, porque o Marcos Gabriel não quer cair em paradoxo. É isso que ele está tentando não trazer para a filosofia dele. Um espaço de indeterminação em que eu perco a noção de verdade, porque tudo é verdadeiro e tudo é falso. Eu perco os objetos. Bom, sim, eu acho que o paradoxo sozinho como um princípio, de fato, não ajuda muito. Mas e se a gente pensasse em opções a partir dessa intuição inicial, né? Porque, bom, se o paradoxo é aquilo que, quando efetivado, tira todas as determinações do que está sob o seu escopo, e ele, como princípio, digamos, como arqué, afeta tudo, ele precisa se afetar. Se ele se afeta, ele se indetermina. Então, talvez pela ideia de um paradoxo reflexivo, a gente consiga superar os problemas que o paradoxo gera, porque eu não estou mais caindo em paradoxo. Você paradoxica o paradoxo, mais ou menos? Que loucura, tipo isso. Cara. Paradoxicaliza, talvez, o paradoxo. Dá para os dois caminhos, né? Paradoxar o paradoxo acaba sendo a mesma coisa que hiperparadoxificar ou ultraparadoxificar o paradoxo. Por aí. É uma ideia talvez um pouco ousada, mas é o que eu estou tentando desenvolver no momento. O Ben-Suzan, que eu citei, no momento lá do indexicalismo, ele coloca a filosofia dele como uma filosofia paradoxal, uma metafísica paradoxal. Porque ele fala, bom, eu tenho uma noção aqui muito próxima de um nominalismo, porque ele quer fazer uma metafísica situada, pensando sempre no outro. Só que, no fim das contas, ele está oferecendo uma visão geral de todos esses particulares. Ele fala, bom, eu estou fazendo algo meio paradoxal aqui. Então, ele percebe isso. O Gabriel também me parece ter um certo quê de nominalismo nele, mas não de objetos, e sim de campos, porque você não tem o grande campão, né? Então, o Gabriel não reconhece que ele está fazendo uma coisa paradoxal, o Ben-Suzan sim. Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a fala sobre o paradoxo não está alheia a essas reflexões, né? E alguns filósofos, o Ben-Suzan, paradigmaticamente, percebe que talvez se direcionar para o paradoxo e pensar nele como uma espécie de norteador seja interessante. O problema é que, e aí eu tento fazer uma divisão, eu escrevi um texto chamado The World in Paradox, Fields of Sense Ontology and the Outlines of Paradoxism, Fields of Sense Ontology, Ontologia dos Campos de Sentido, do Marcos Gabriel. Estou conversando principalmente com ele nesse texto e tentando fazer ali um sketch, né, do que seria o paradoxismo. Ali eu falo de tipos de adesão ao princípio de não contradição. No geral, a fuga do Gabriel ao paradoxo, né, fuga dele do paradoxo, e o fato dos outros filósofos também terem uma boa estrutura do que está acontecendo ali, geralmente evitando cair em contradição, aponta para uma tendência geral do que eu chamo de um compromisso com a harmonia, que é a adesão plena do princípio de não contradição. E faz sentido, porque se no fim das contas eu começo a aderir a objetos contraditórios, não fica claro como que o meu sistema não buga. Se eu estou conversando com você e não estou conversando com você ao mesmo tempo, não fica claro como que eu vou começar ou parar de conversar com você. Porque eu já estou conversando, porque a gente está conversando, isso é uma conversa, mas a gente não está conversando porque isso não é uma conversa. Então parece que vira uma espécie de vírus. Tem lá a questão medieval da contradição, tudo se segue. O princípio da explosão. O princípio da explosão, exatamente. O Priest trabalha muito a partir disso, pela lógica paraconsistente, que eu acho que é um caminho que deve ser considerado, mas a lógica paraconsistente também começa da harmonia. O que me parece é isso. Todos esses filósofos começam pensando num princípio bem estruturado como algo que possibilita a coerência, a coesão. Legal. E eu
queria fazer o oposto. Pensar a partir de um princípio que seja tensional, porque se o princípio é harmônico, ele só pode se reproduzir como harmonia. E se chega alguma coisa desarmônica, entra em contraste com o meu princípio. Então eu tenho uma filosofia que se contradiz internamente. E se eu tiver um princípio que seja primeiro tensional e que de tão tensional fique contra si mesmo, sabe? E possibilite a partir disso uma espécie de explosão do seu oposto. Essa é a ideia que eu estou tentando desenvolver a partir tanto das contribuições pegando coisas positivas, quanto também pensando nas limitações desses sistemas que eu fui aqui mais ou menos esquematizando. Legal, cara. E, bom, chegamos ao final da nossa conversa e queria te convidar aí para divulgar para o nosso público onde eles podem continuar a explorar o seu trabalho, onde eles podem te encontrar. Pode falar aí para a câmera. Ah, sim. Beleza. Eu tenho um canal, né, o Virada Realista Brasil, um canal bem piquituchinho. Tô começando a postar algumas coisas lá. A gente fez uma série sobre o paradoxismo. Foi uma série de debates. Eu chamei vários amigos mestrandos e doutorandos. E aí eles trouxeram visões sobre esse texto que eu comentei. Foi bem bacana, foram 7 debates, mais um especial. E logo a gente vai começar a oferecer estudos sobre os livros da Virada Realista, né? Então, se vocês se interessam, apareçam lá. Fala assim, né? A realidade te espera. Pior que esse é o slogan que está no meu... Eu sei. Então você pode falar para a câmera. A realidade te espera.